Salve, salve aí, família, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias do Vascão. Pessoal, agora há poucos minutos antes de eu vir gravar aqui esse vídeo, já preparando aqui o vídeo, saiu a informação que o Vasco acertou a saída de mais um jogador, já está oficializado pelo seu novo clube. Vamos falar aí de quem é esse jogador, vamos falar também aqui das voltas ao time do Vasco. O Piton deverá ser titular no jogo contra o Criciúma. Também vamos falar aqui da situação do Paulinho, será que ele ainda vai voltar a jogar nessa temporada? O jogador já vem sendo visto em treinamentos lá no Vasco juntamente com o Jair. Vamos falar também do Coutinho, do Alex Teixeira. O Alex Teixeira, de acordo com informações, já estaria até mesmo treinando com bola. Tudo isso e muito mais. Tem garoto da base indo reforçar o profissional, mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí, a galera que está se inscrevendo aí. A nossa meta é chegar a 215 mil inscritos. Se puder compartilhar aí, vou agradecer demais. Vai lá também no meu segundo canal, Showball, se inscreve lá. O link tá aqui na descrição aqui. A gente quer chegar a 25 mil inscritos lá no meu segundo canal, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí para as notícias, né? O Vasco vai enfrentar o Criciúma aí no próximo final de semana, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Esse jogo, inclusive, terá transmissão da Rede Globo e esperamos aí que o Vasco faça um bom jogo e consiga vencer essa partida e devolva aquela goleada humilhante que a gente sofreu em São Januário no primeiro turno, né? Que culminou na demissão do Ramon Dias, né? O parça do João Vitor, né? Os entendedores entenderão. Mas aquele jogo foi desastroso para o Vasco e o Vasco precisa dar o troco, precisa vencer, não importa, né, se vai ser de goleada, se vai ser de 1-0, mas tem que vencer esse jogo para se manter na parte de cima da tabela. O Juventude não venceu ontem o Internacional e, consequentemente, não ultrapassou o Vasco na 10ª colocação. O Vasco está ali com 27 pontos. Torcemos para que o Vasco faça esse bom jogo e vamos ter aí voltas importantes, né? O Piton, que era um jogador que seria dúvida para essa partida, treinou normalmente hoje e deverá ser relacionado para essa partida tão importante quanto o Criciúma. E também o Michael, que seria uma grande dúvida para essa partida, ainda não está confirmado, mas deverá também jogar esse jogo contra o Criciúma. Desfalque sério vai ser o do Verratti, né, cara? Deverá ser poupado, eu acho que sequer viajará com a delegação do Vasco para Criciúma e o Vasco vai ter que jogar com outro centroavante ali. Possivelmente o GB será o homem-gol do Vasco nesse jogo contra o Criciúma. Ainda também tivemos novidades quanto a jogadores que estavam lesionados, né? Jogadores estão fazendo aí aquela famosa fase de transição entre o departamento médico e também o campo e deverão voltar em breve. Casos aí como do Alex Teixeira e também principalmente do Felipe Coutinho. Eles foram vistos hoje, o Vasco mesmo divulgou imagens dos jogadores treinando lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. E a tendência é que os jogadores estejam aptos a voltar ao Vasco aí, pelo menos até os jogos da Copa do Brasil, né? Que serão aí no final de agosto. A tendência é que o Coutinho esteja pronto para essas partidas. Anteriormente, o prognóstico seria de que ele voltaria na primeira semana de setembro, mas o Vasco deseja antecipar essa volta do jogador para ele ajudar aí a gente nas quartas de final da Copa do Brasil. Tivemos também aí novidades quanto à situação aí do Paulinho e também do Jair, né? Os jogadores também foram vistos treinando lá no CT Moacir Barbosa, ainda não sabemos se eles já estão fazendo treinamentos com bola, mas eles já estão fazendo aquele treinamento de força, né? Para testar aí como que está a força do joelho, correndo bastante ali, e com certeza eu acredito que pelo menos nos finais, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, pode ser que um ou outro tenha oportunidade de jogar aí ainda nesse Brasileirão, nessa temporada. A tendência realmente é que eles voltem somente no início do ano que vem, né? No Campeonato Carioca, eles já iniciem atuando aí com a camisa do Vasco, fazer uma boa pré-temporada para já iniciar totalmente 100%. Não sabemos ainda como que vai ficar essa situação, o Vasco ainda não divulgou como que está a evolução dos jogadores, mas temos aí essas imagens que os jogadores estão treinando lá, pelo menos fazendo teste de força, o que já é um bom sinal, né? Eles estão testando os seus joelhos, porque foram lesões gravíssimas, cirurgias complicadas, né? Muitos jogadores se perdem totalmente após passar por um processo cirúrgico desse no joelho principalmente, e a maioria deles não voltam a jogar da mesma forma que antes, né? Torcemos para que isso não aconteça, e o Paulinho e também o Jair voltem a ajudar o Vasco aí, quem sabe no final desse ano e, claro, principalmente no ano que vem. Deixe nos comentários o que você acha do Piton voltando ao time titular. Vale ressaltar que o Vitor Luiz será desfalque também, está suspenso pelo terceiro amarelo. Se o Piton não jogasse, o Leandrinho teria que ser o titular aí na lateral esquerda, mas é o que tudo indica, o Piton será titular nesse jogo contra o Criciúma. Infelizmente, sem o Verratti, o Vasco sem o Verratti, mas devemos ter o GB lá na frente.
Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Hoje, entrevista aí ao canal Mário Coelho. O zagueiro João Vitor foi perguntado sobre a situação do Ramon Dias, se ele lamentava a saída do técnico do Vasco. Ele disse não sentir nem um pouco a saída do Ramon Dias e acha que foi a melhor escolha a ser feita. Segundo o jogador, ele não estava fazendo mais com que o grupo jogasse. No modo de ver, ele fazia as coisas erradas de acordo aí com o zagueiro, né? Declarações fortes aí do João Vitor, demonstrando seu descontentamento com o nosso ex-treinador, que hoje está trabalhando lá no Corinthians, né? O Ramon Dias dava pouquíssimas oportunidades ao João Vitor, o zagueiro que foi caríssimo, uma das maiores contratações da história do Vasco, e com certeza ele não conseguia aí ser titular incontestável com o Ramon Dias. O Ramon Dias chegava até mesmo a optar pelo Rojas, né? Em vez de colocar o João Vitor em campo. Situação aí que desagradou muito o zagueiro, né? Parece que guardou um pouquinho de rancor aí do nosso ex-treinador, mas são casos passados. Agora o João Vitor vive uma nova fase. Esperamos que o Paiva utilize bem o zagueiro que voltou de lesão. Foi bem no clássico contra o Fluminense. Torcemos para que ele tenha sequência aí. Caso o Michael não esteja 100%, certamente o João Vitor será titular ao lado do Léo ali na zaga nesse jogo contra o Criciúma. A gente que falou aí dos jogadores que deverão retornar. Também devemos ter alguma novidade em breve nos próximos jogos, que é o garoto Lucas Zucarello, jogador da base do Vasco, foi visto já treinando com os profissionais, e pode ser que o Rafael Paiva dê oportunidades ao garoto, que é uma das grandes joias também da base vascaína. Eu sempre para que esse garoto se desenvolva bem e ajude o Vasco aí no futuro. Um jogador muito promissor, se eu não me engano, veio da base do esporte para a base do Vasco já há alguns anos. Até falei dele aqui alguns anos atrás no nosso canal, quando o Vasco estava fechando essa contratação. É um jogador interessante. Tem tudo sim para ser um bom jogador aí nos próximos anos aí com a camisa do Vasco. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de saída de jogadores, né? O Vasco está acertando aí saída de atletas, né? Durante essa semana já foi embora aí o Zé Gabriel, o Vasco está acertando também a saída do Galdames, possivelmente o Vasco tenta rescindir o contrato do atleta e ele deverá ir para o São Lourenço. Mas hoje tivemos aí uma grata surpresa, né? O Serginho foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Criciúma e não é mais jogador do Vasco. Os detalhes ainda não foram divulgados até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Se o jogador chega por empréstimo ou se ele rescindiu o contrato com o Vasco, fato é de que ele foi contratado pelo Criciúma e vai jogar aí, quem sabe, até mesmo contra o Vasco, se ele tiver condição de jogo e se o Vasco tiver rescindido o seu contrato. Porque se ele tiver emprestado pelo Vasco ao Criciúma, o Criciúma não deverá utilizá-lo, porque sempre tem essas cláusulas aí no contrato, que o jogador não pode jogar contra o seu ex-clube. Desejamos sorte ao Serginho, o herói da pátria, né? Se a gente está aqui hoje falando do Vasco na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, a gente deve também muita coisa ao Serginho, que fez aquele gol salvador contra o Red Bull Bragantino, mas a gente sabe que lá no fundo não tinha a mínima condição do Serginho ser jogador do Vasco, né? Jogador bem abaixo, não tem nível técnico para jogar num clube da grandeza do Vasco. Acho que no Criciúma pode ser que ele desenvolva bem, ajude o Criciúma, já é um jogador que está aí talvez com 30 anos ou perto da casa dos 30 anos, um jogador aí que com certeza o Criciúma pode ser útil, mas para o Vasco não tinha condição nenhuma dele estar vestindo a nossa camisa, né? Desejamos sorte aí, tanto ao Zé Gabriel, que já saiu, e também aí ao Serginho, que foram aí para clubes menores. O Zé Gabriel vai jogar a Série B com o Coritiba e o Serginho vai jogar a Série A contra o Criciúma. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.